Isaías 55, assim diz a palavra do Senhor. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com fino manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, o Deus Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto, glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós agora queremos te pedir iluminação, entendimento que só pode vir da tua palavra. E que teu Espírito, Senhor Deus, nos faça chegar até este entendimento. Que não nos confundamos com os nossos pensamentos. Os teus pensamentos são altos demais e muitas vezes nos acostumamos demais com os nossos pensamentos. Pai, nos faz alcançar os teus santos e benditos ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Busquemos em Deus tudo o que precisamos. É isso que o nosso Deus nos ensina em Isaías 55. Que nós devemos buscá-lo para tudo, não só para uma parte de nossas vidas. Eu sei que as mensagens motivacionais, elas diriam para você o seguinte: busque em Deus tudo que você precisa. Se você precisa de um emprego, busque em Deus. Se você precisa de um carro, busque em Deus. Se você precisa de uma casa, busque em Deus. Se você precisa prosperar, busque em Deus. Mas não é isso que o texto fala quando se refere à ordem
de buscar a Deus diante de tudo que precisamos. Israel, irmãos, como nós falamos no último domingo que pregamos Isaías, Israel tem ouvido de Deus que ele deve ser fiel. O Israel do Senhor deve ser fiel ao Senhor, porque é do Senhor. Esse povo deve, então, mesmo ouvindo que irá para o cativeiro, aqui dito por Isaías, e se cumpriria então quando a Babilônia invadiu Jerusalém, que mesmo lá eles deveriam nutrir a esperança no coração de uma restauração sobrenatural da condição enquanto povo, daquele povo, na terra prometida. Deus então enche o coração daquelas pessoas de esperança. Pelo menos é o que a palavra do Senhor quer gerar nos corações, a verdadeira esperança. A única e verdadeira esperança. Diante da aflição, irmãos, diante das necessidades, diante da escassez espiritual, diante do vazio existencial que aquelas pessoas viviam, que não é diferente do que as pessoas vivem hoje. Ouvir que você deve buscar a Deus é um alento, porque na medida em que Deus diz que você deve buscar Ele, é porque Ele está disposto a se deixar mostrar para você. Há algo que você precisa conhecer de Deus? Há algo que você precisa saber a respeito de Deus? Saiba, para o povo dele, Ele mostra aquilo que Ele sabe que você precisa. Ele revela você mesmo, Ele te dá uma dimensão a respeito daquilo que você mesmo é, e também te revela qual é a solução para o estado de coisas em que você se encontra, mesmo sendo um cristão, porque nós cristãos também temos problemas, inclusive problemas espirituais. Só que há uma coisa a mais, irmãos. Esse texto, ele não só diz que o povo de Israel deve buscar a Deus, mas ele acrescenta mais. Ele diz que as nações devem buscar o Senhor. E aqui há uma profecia a respeito da busca que hoje nós podemos testemunhar. Hoje, o cristão, o povo gentil que se tornou cristão, o povo que não conhecia Deus, que não sabia sobre Deus, mas apenas os judeus, apenas os israelitas conheciam a Deus, esse povo que antes não era povo, agora pode chamar pelo nome do Senhor e chama muito mais do que qualquer judeu, e Deus ouve o chamado, o clamor por misericórdia. Deus ouve o chamado, Deus ouve o clamor, Deus ouve a súplica daqueles que não são judeus. Quais são as coisas que Deus fala em Isaías 55, que Ele nos dá? Quais são essas coisas que Ele nos dá, irmãos? Primeiro de tudo, há um pedido inicial aqui entre o versículo 1 e o versículo 3, que leva em consideração uma coisa. Então, se você não reconhecer isso que o texto no início do capítulo nos diz que você deve procurar, não adianta você pedir. Se você já está bem, se já está tudo ok, se você está vivíssimo da Silva, não, da Silva não, porque lembra outra pessoa, vivíssimo da Oliveira, né? A Oliveira que é Jesus. Se você está vivíssimo, você não precisa desse pedido.
Mas se você sabe que está morto nos seus delitos e pecados, ou se você sabe que você veio da morte por causa dos seus delitos e pecados, e que hoje você tem vida, porque Deus te deu vida no Filho dele, você pode fazer esse pedido continuamente na sua vida. E que pedido é esse? Senhor, venha, e eu ouvirei a respeito de que o Senhor é alma vivificante. Vem, Senhor, e eu ouvirei que tu és a fonte da vida. O Senhor Deus, ele não é um ser vivo. Sabia? Vocês sabiam, irmãos? Que o Senhor Deus, ele não é um ser vivo. Ser vivo é uma planta. Ser vivo é um cachorro. Ser vivo é uma árvore, sei lá, qualquer coisa que seja. Isso é um ser vivo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, e aí vocês vão notar qual é a diferença entre o que Deus está mandando a gente aqui, pedir, clamar, suplicar, e aquilo que outras coisas são. Veja. Pois assim está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Como foi que Deus fez Adão? Deus do pó da terra formou o homem, e depois que o homem teve a sua forma, ele soprou nas narinas de Adão o sopro da vida. E o homem veio então a ser alma vivente. Vivente. Nós vivemos. Os seres desta terra que Deus criou para servir-nos, vivem. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, continuando a leitura do versículo 45, o último Adão, que é Jesus Cristo, porém, é espírito, o que, irmãos? É espírito o que, irmãos? Vivificante. O que significa isso? Volte agora para Isaías 55. O que significa isso, irmãos? Isso significa que toda a vida procede de Deus. A subsistência, a existência depende de Deus, ou dependem de Deus. Não existe quem possa viver a parte de Deus. Só que há algo mais profundo do que simplesmente se manter vivo, respirando, porque Deus nos faz respirar. Há algo a mais. Ele, além disso, é a fonte de nossa vida espiritual. Se nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se nós antes andávamos como ovelhas desgarradas, andávamos distantes de Deus, se nós não queríamos saber de Deus, existia um abismo entre nós e Deus, se nada em Deus nos interessava, agora, porque Jesus Cristo, ele se autodeterminou em nos comunicar vida, por causa dele, nós não só respiramos, nós também temos vida e vida em abundância, porque ele nos vivificou, ele nos deu da sua própria vida espiritual, ele nos comunicou da existência em comunhão com Deus, ele nos fez ter paz com Deus
que essa é a verdadeira vida. Por isso, o versículo 1 do capítulo 55 de Isaías diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. O que foi que Jesus Cristo disse que ele era? Eu sou o quê? A água da vida. Vocês que ouviram sempre que Antigo Testamento não tinha nada com o Novo Testamento, que Novo Testamento é a Bíblia agora do crente, que Antigo Testamento não tem nada que interesse. Olha, irmãos, isso é heresia. É o contrário disso. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele revelou a respeito de si, tem por base o Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento quando Jesus estava peregrinando sobre a terra, porque o Novo Testamento era ele. E os seus apóstolos estavam registrando tudo aquilo que o Senhor queria ensinar ao seu povo. E Jesus confirma: ele é a água da vida. Ele é aquele que enriquece, ele é aquele que transmite a nós as necessidades, aquilo que nós temos necessidade. Vinde, bebei água de mim. Vinde, comei de mim. Mesmo que você não tenha dinheiro, você não precisa de dinheiro para comprar. É de graça, eu te dou. Eu sou o pão da vida. Jesus Cristo disse isso. Então aqui ele não está falando sobre justiça social. Ele não está falando de teologia da libertação. Ele não está falando de TMI. Ele não está falando sobre essas coisas marxistas. O que está sendo dito aqui é que ele é alimento suficiente. Me procurem. Podem vir a mim. Podem vir a mim. E o povo vai dizer o quê? Senhor, eu vou a ti. Em ti eu encontro a água, em ti eu encontro a comida, em ti eu encontro aquilo que eu necessito para a minha vida espiritual. E é por isso que o Senhor Deus diz: busque a mim com relação a tudo aquilo que você precisa. E um crente sabe que o que ele mais precisa, e a coisa mais importante para dar sentido à vida dele, é a vida eterna. Não é a vida passageira, é a vida eterna. O versículo 2 tem uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que vocês fazem isso? Ora, se eu tenho tudo para dar para vocês, por que vocês se desgastam querendo outras coisas? Ouçam-me atentamente, comei de mim. Comei de mim, porque eu tenho os mais finos manjares. Comei de mim. Jesus Cristo disse isso. Comei de mim. Se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, e não é à toa que tem aqui vinho, né? Vocês não têm parte no reino dos céus. Veja como ele está dizendo que a vida depende dele. Busque então a vida nele. Despreze as outras coisas. Busque a Deus acima de todas as coisas. Comei de mim. Incline os ouvidos, porque como é que a gente se alimenta de Deus? Pelo ouvido, não é pela boca não. A boca no crente é calada. É por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para falar pouco e ouvir muito, porque o crente não se alimenta pela boca, o crente se alimenta pelo ouvido. O crente se alimenta pelo ouvido. Por isso, a ordem: incline os ouvidos. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma o quê, irmãos? O que Jesus Cristo disse? O que ele disse? Quem tem ouvidos, ouça.
Não foi isso que ele disse a João no Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que foi que o apóstolo Paulo disse? A fé vem pelo ouvir ou vem pelo falar? A fé vem pelo ouvir ou pelo falar, irmãos? A fé vem pelo ouvir ou pelo falar, irmãos? Pelo ouvir. Deus chama você para a vida. Deus te comunica a vida. Deus te dá o pão. Deus te dá a água, colocando pelo seu ouvido. E sabe o que são todas essas coisas? A palavra de Deus. Buscai em Deus tudo o que você precisa. E você precisa da vida que é comunicada por Deus a nós, passando pelo ouvido, e o ouvido que dá atentos ouvidos à palavra de Deus. Segunda coisa que ele disse que você pode pedir. Ele disse que você pode pedir pela misericórdia dele. Você pode suplicar pela misericórdia dele. Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, não importa. O que importa é que você reconheça que você não tinha vida. O que importa é que você reconheça que precisa de Deus. E que num relacionamento com Deus, mesmo depois que você ouve a palavra e é vivificado, você sabe que precisa da contínua misericórdia do Senhor. Você sabe disso. Por isso, o versículo 3 continua dizendo: porque convosco farei uma aliança perpétua. Isso quer dizer que Deus, no relacionamento que nós temos com Ele, Ele não nos abandona, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. E no que consiste esse pacto, esse relacionamento de Deus conosco, para o qual Ele nos chama? Consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que foi que os salmos disseram? Ricamente, que o Senhor é o Senhor da terra, o Senhor é o Senhor do céu, o Senhor é o Senhor dos povos, Ele é o Deus que domina, que controla, que governa as nações. Foi isso que Davi disse. A Bíblia também diz que é da descendência de Davi que o mundo seria abençoado. Foi um filho de Davi que abençoou o mundo. Jesus Cristo é o filho de Davi que abençoou o mundo. Independente se era judeu ou gentil, Deus, Ele abençoou o mundo por meio de Davi. E a bênção de Deus por meio de Davi é poder comunicar a misericórdia dele aos homens que estão na sarjeta em que os seus pecados lhes condiciona. O homem precisa da misericórdia de Deus porque ele é um mendigo espiritual. Ele vive na sarjeta espiritual. É por isso que nós deveremos, pela graça de Deus, colher todos os dias, para continuarmos vivos todos os dias, das misericórdias que se renovam a cada dia do Senhor. Versículo 4, me acompanhe, por favor. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Aqui é uma profecia com relação a nós. Lembre-se que Isaías está dizendo isso aqui em 700 e poucos antes de Cristo. E entre nós hoje se chama pelo nome de Deus, do jeito que Isaías está dizendo aqui, irmãos. A maioria de vocês não tem sangue judeu.
Eu tenho um pouco de sangue judeu. Talvez mais alguém aqui tenha um pouco de sangue judeu. Mas a grande maioria aqui não sabe, por geração passada, quem é o Senhor, de onde veio o Senhor, ou qualquer coisa desse tipo. Mas mesmo assim vocês estão aqui, todos vocês estão aqui. Porque o Senhor Deus um dia disse, por meio do profeta Isaías, que não só os judeus, mas todos os que não eram judeus, chamariam pelo nome do Senhor. Nação que não conhecia a Deus, nação que nunca fez nenhum tipo de caso do Senhor. Esse é o Deus que deve ser glorificado por todos, porque é o Deus da misericórdia. E aí ele conclui versículo 6, o 6 e o 7 com algumas ordens. Que ordens são essas? São as ordens que nós devemos cumprir pedindo ao Senhor pela misericórdia. Mas como é que é esse pedido da misericórdia? Como é que isso acontece? Aí tem essas ordens para te ensinar. Então vá lá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A misericórdia de Deus, ela está dentro do ambiente da urgência. Você precisa da misericórdia de Deus agora. Não é depois de amanhã. Não é no próximo domingo. Você precisa da misericórdia de Deus agora. Então, enquanto se pode achar, procure o Senhor. Ele é a fonte da misericórdia. Você não pode desprezar isso, senão você não vive. Senão você não tem vida. Você precisa da misericórdia de Deus. Então, o Senhor Deus ordena: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Novo Testamento repete isso aqui. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Segunda ordem: invocai-o enquanto está perto. E pastor, tem algum dia que Deus vai estar longe, por isso que... Tem, irmãos. Vocês sabem qual é o dia? Vocês sabem qual vai ser o dia em que Deus não vai estar perto? Claro que em linguagem figurada, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Vocês sabem qual vai ser o dia em que Ele não vai estar propício a nós? Que dia será esse, irmãos? O dia do juízo. Nesse dia não adianta você dizer: fui para a igreja 10 vezes, Senhor. Fui 10 vezes na igreja num ano. Está tudo resolvido. Não adianta. Não é suficiente. Lembre-se, buscar é o Senhor enquanto se pode achar, e todos os dias se pode achar, então todo dia é dia de buscar. Invoque-o. Vai chegar um momento em que você não vai ter mais condições de o invocar. Se você morrer hoje sem Cristo, você não terá mais como invocá-lo. Então invoque hoje. Busque a Deus hoje. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. E quer dizer que nós somos chamados a deixar os nossos pensamentos? Pois é, nenhum deles serve. Em termos espirituais. Nenhum deles serve. Então o que você tem que fazer, meu irmão? Você deve considerar que todos os seus pensamentos são vãos, porque o que a palavra de Deus diz, eles são vãos, são vazios, não têm importância. Os seus pensamentos, imbuídos deles mesmos, eles não servem para você ser salvo. As suas considerações, os seus raciocínios, eles não servem para que você seja salvo, porque senão não seria salvação. Você já tem remissão nos seus pensamentos e não nos atos redentivos de Cristo. Os seus pensamentos devem ser abandonados, os seus caminhos devem ser deixados. E aí vem o óbvio: converta-se ao Senhor. Saiba, se você se converter ao Senhor, Ele se compadecerá de você. Se você não se converter ao Senhor,
a ira do Senhor estará sobre você. Por isso nós somos chamados ao quê? A buscar a Deus, a invocar o Senhor, deixar o pecado, converter-se a Deus, voltar-se para o Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Todos os dias os crentes devem fazer isto aqui: buscar a Deus, invocar a Deus, deixar o pecado, converter-se ao Senhor e voltar-se para esse Deus que é um Deus rico em perdão. Todos os dias o crente tem que fazer isso, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque não faz sentido buscar a Deus quando se já está preenchido com tudo. Não é verdade, irmãos? Se você já é muito bom, se você já é muito rico, se você já é muito próspero espiritualmente, materialmente, se você já se sente pleno, não há nada, nenhuma necessidade espiritual, está tudo bem. Meu irmão, despreza Deus. Esse é o conselho. O versículo 8 vai dizer o seguinte. Olha aí o que o versículo 8 diz. Por que eu tenho que me voltar para Deus? Por que eu tenho que me converter para Deus? Por que eu tenho que invocar o Senhor? Por que eu tenho que buscar o Senhor? Em primeiro lugar, eu já disse, porque você tem que pedir pelas misericórdias. Você tem que fazer isso pedindo pelas misericórdias de Deus, certo? Ok. Mas é também porque os seus pensamentos e os meus não são os pensamentos de Deus. É por isso que eu tenho que me converter. É por isso que eu tenho que deixar os meus pensamentos e os meus caminhos. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Senão não teria necessidade de conversão. Se você acha que se converter é continuar fazendo o que você faz, me desculpa, você não se converteu. Se você acha assim, eu vou domingo à igreja e resolvo o problema da minha conversão. Aí durante a semana você faz tudo o que o seu pensamento diz, anda pelos caminhos que você quer andar, eu quero lhe dizer, você não se converteu. Você está ensimesmado em você. Você está muito apaixonado por você mesmo. Convencido de que você tem que tomar atitudes boas e caridosas. Mas isso não é conversão. Conversão é abandonar, primeiro de tudo, a sua forma de pensar sobre as coisas. Depois o seu jeito de viver vai ser diferente do mundo. Seja para ser bonzinho, de acordo com o que o mundo pensa que é ser bonzinho, seja naquilo que é mal, naquilo que o mundo pratica, o que é mal. Se ser bonzinho para o mundo, por exemplo, é você nunca, por exemplo, ter uma arma em casa, se isso é ser bonzinho, então você não é bonzinho como o mundo. Você é bonzinho como Deus quer que você seja. Se o mundo diz que não é pecado nenhum você ter uma relação sexual com uma, com outra, com outra e com outro, saiba, você tem que ser bom como Deus quer que você seja bom. Porque isso é mal aos olhos de Deus. Se você pensa, meu irmão, como Deus quer que você pense, não largue os seus pensamentos. Porque aí não são seus, são os do Senhor na sua vida. É Deus conduzindo a sua forma de pensar. Mas isso você tem que encontrar na palavra. Você tem que encontrar correspondência na palavra. E para isso você tem que ler a Bíblia. Você tem que ouvir a pregação da palavra, como você está ouvindo agora. Então, por que você tem que buscar a Deus? Porque você não tem pensamento que seja adequado aos olhos de Deus. E é justamente por isso que vem primeiro a misericórdia.
Porque quando você busca a Deus, você percebe que os seus pensamentos são vãos. E você nota que precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e da própria ação de Deus para que você abandone os seus pensamentos e passe a ter pensamentos que sejam agradáveis a Deus. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. E os pensamentos do Senhor mais altos do que os meus pensamentos. Aqui é a justificativa para o versículo 8. Por que eu tenho que me abandonar meu pensamento? Porque o meu pensamento é daqui de baixo. É pecaminoso. Os pensamentos de Deus são melhores porque eles são celestiais. Versículo 10. Ele vai dizer assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, por que você tem que buscar a Deus? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Se você buscar os seus pensamentos, eles são vazios. Mas a palavra de Deus, toda ela, tudo aquilo que Deus determinou fazer, tudo aquilo que Deus decidiu que iria acontecer, saiba, não são como os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles vagueiam. Os seus pensamentos, eles vão e vêm. Você diz uma coisa hoje e amanhã você pode dizer outra, mas Deus não. Tudo que Deus fala acontece. Tudo que Deus fala é verdade. Substitua, então, seus pensamentos pelas palavras de Deus. Porque esse Deus é um Deus misericordioso. Ele vai te dar isso. Continuando o versículo 11. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, que é o que eu acabei de falar. Aí você me pergunta, pastor, o que mais eu posso pedir ao Senhor? Você não precisa pedir nada se você pedir a vida que só pertence a Deus para você e a misericórdia. Se você pedir essas duas coisas, você não precisa pedir mais nada. Porque aí você vai descobrir que a alegria é uma consequência. O versículo 12 diz, saireis com alegria e paz, e em paz sereis guiados. Não tem aquela sensação de perdido? Não tem aquela sensação de que você não sabe o que vai ser da sua vida amanhã? Não tem aquela coisa que nós sentimos quando estamos tentando ao Senhor Deus, querendo controlar com a nossa ansiedade os acontecimentos da nossa vida? Pois é, Deus vai te ensinar cada vez mais que esse é um péssimo caminho e vai te ensinar o caminho da alegria, da paz, onde nós somos guiados por sua palavra e podemos confiar. Confiar. Podemos confiar. Você se sente perdido, meu irmão? Se você se sente perdido, eu te digo, o que te falta é vida em Deus e misericórdia. Quando você alcançar isso, você vai buscar Deus. Como alma vivente, você vai buscar Deus. Você vai se converter dos seus maus caminhos. E quanto mais você abandona o tropeço, porque, meu irmão, eu sei disso mais do que vocês. Quer ver? Quem mais cai não é quem mais sofre. Não é não, irmãos. Eu sei mais do que vocês. Eu arrebentei um dedo. Depois arrebentei o cóccix. Depois arrebentei o outro pé. É muito ruim cair, irmãos. Dói, causa tristeza.
causa raiva, é uma tentação danada para a gente. Porque parece que você está toda hora caindo. Pois é. O que vocês acham de uma pessoa que está todo o tempo tropeçando espiritualmente? Vocês acham que ela vai ser feliz? Vocês acham que ela vai ter paz? Vocês acham, irmãos? Não vai. Quanto mais nós tropeçamos, mais nós somos tristes. Quanto mais nós nos apegamos a nós mesmos, aos nossos próprios pensamentos, menos estamos confiando na misericórdia e na vida que procede de Deus. E estamos confiando cada vez mais em nós. Abandone isso, meu irmão. Pare de teimar, porque aí você vai parar de cair e não vai ser tão infeliz, não vai ser tão turbulento interiormente. Até os montes vão romper em cânticos. Olha o absurdo que é colocado aqui, né? Versículo 12. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Já pensou? É aquela velha palavra que nós já tanto ouvimos. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Isso é uma hipérbole que Jesus Cristo disse. Porque Deus suscita até das crianças de peito o verdadeiro louvor. Até das crianças. Por favor, os diáconos, auxiliem o Davi para que ele, né, tenha mais consolo. Se precisar, os diáconos podem ajudar os pais, né, segurar e tirar, se ele quiser, né, se ele aceitar. Nós, irmãos, estaremos em alegria, sim. Porque o Senhor Deus tem feito em nós a sua obra. Isso provoca em nós, produz em nós alegria. Isso produz em nós regozijo e não abatimento. É claro, nós nunca seremos 100% felizes. Nós nunca seremos 100% alegres no sentido dos sentimentos. Em alguns momentos, nós seremos abatidos pelo próprio trabalhar de Deus na nossa vida. Mas nós sabemos que podemos nos manter esperançosos e, diante de todas as circunstâncias, a alegria de verdade que permanece no nosso coração, ela nos vai dar combustível para uma vida de alegria, ainda que com momentos de tristeza. Por isso, no lugar dos espinhos, nós teremos árvores frondosas, como diz o versículo 13. Ao invés de plantas não muito boas, não muito bonitas, não muito chamativas, como a sarça seca no meio do deserto, nós teremos plantas verdes e frondosas. Será isto sim, como diz o versículo 3. Glória para Deus e memorial eterno, que jamais será extinto. Tudo que você precisa, você pode buscar no Senhor. Tudo. Tudo sem exceção. Tudo você pode buscar no Senhor. A questão é, não é tudo do jeito que a gente pensa. É tudo assim, irmãos. É tudo o que realmente nós precisamos. E a nossa necessidade é de vida em Deus e a sua misericórdia dia após dia. Que o Senhor nos abençoe assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.